Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia, estamos lendo as cartas de Paulo. Então, neste dia será lido o capítulo 11 de 2 Coríntios. Se você tem uma Bíblia física, pegue a sua Bíblia física. Se não, se quer somente escutar a Irmã Mary vai ler para você com maior prazer. Amém, queridos? Capítulo 11 de 2 Coríntios, que nos diz assim: Paulo continua a sua defesa. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, como a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Ora, já estava sendo pregada algumas heresias ali por outros que se diziam de Cristo, mas não eram. Então, Paulo vem à defesa, né, irmãos? Por isso que ele já vinha dizendo a esfera de Cristo. No capítulo 10 a gente leu isso, né? Que não era para destruição vossa, não me envergonharei de falar o evangelho verdadeiro. Então no 11 ele vem confirmando isso, que ele, por mais que ele fosse falto em palavras, né, ele não era em conhecimento. Então, que ele não se achava menor que os apóstolos, que eles estavam acolhendo o que eles falavam e não a ele, né? E de fato alguns vinham para persuadir, como a serpente enganou a Eva, estavam enganando o povo de Deus, e ele estava assim chamando a atenção deles, porque por mais que as palavras deles eram duras, ele queria formar uma esposa que se prepara de fato para ter com seu esposo, né? Uma virgem pura, imaculada. E é isso que ele queria dizer. Eu estou tornando a igreja de Cristo como uma virgem pura, a tornar-se esposa do noivo, que é Cristo. Então não é de qualquer maneira que vai haver essa união. Então ele queria preparar a noiva, né? E deixa tudo por escrito como devemos estar diante do nosso Jesus. Versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Irmãos, que palavra é essa? Que parece que hoje, nos dias de hoje, não tem mais nada gratuito. Tudo é cobrado. Tudo tem que haver uma troca. Que nós possamos aprender com Paulo aqui, irmãos. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Oh, aleluia. Tomar uma aguinha. Irmãos. Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz, né?
Ah, quisera nós imitarmos este grande homem de Deus, né? Aleluia, Jesus. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Ele queria dizer, eu amo muito. Eu não cobro de vocês porque eu não vos amo. É porque eu os amo. E eu não quero ser pesado para vocês, né? Então ele passava privações, passava por necessidade, eu creio, mas Deus não deixava faltar. Não deixava ele. Deus nunca deixa os seus servos, né, na necessidade, mas ele não se tornava pesado a ninguém para que não viesse falar do Evangelho de Cristo, irmãos. Ó. Versículo 12, mas o que faço e farei é para cortar ocasiões, aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que roubam. Os roubadores não herdarão o reino do céu, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, tolo. Olha só, irmãos, que forte isso aqui. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, tolo. Todavia, se o pensais, recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Eu posto que muitos se gloriam, segundo a carne. Meu Deus, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Que palavra, irmãos! Que palavra para nós meditar no dia de hoje. Gloriamente o confesso. Ingloriamente o confesso, como se foram fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, como insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Olha só o que Paulo pergunta. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos um. 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes em perigo de rios,
em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E às vezes a gente quer o quê, irmão? Não quer passar nada. Porque tem falsos profetas se levantando, porque tem falsos isso, porque tantas heresias sendo pregadas. Já pensou se Paulo parasse quando esses se levantaram? Ele simplesmente se defendeu e disse: o que eles têm a mais que eu e vocês estão recebendo? Eu não fraudulentei ninguém, eu não roubei ninguém. Eu passei por tudo isso. Se eles passaram, eu passei muito mais. E vocês recebem eles, mas não nos recebe. Meu Deus, irmãos, Paulo aqui, ele abriu o coração. É muitas vezes isso que acontece com a gente abre o coração, né? E diz: quanto amo vocês, enquanto eu quero que vocês conheçam a Cristo. Vem comigo ler Bíblia, aleluia. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas não é para nos gloriar, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Se já paguei um preço, como Paulo também já pagou preço, como muitos têm pagado preço, vamos dar crédito àqueles que têm padecido por Cristo e não por si mesmo. Porque muitos, eles se dizem que estão padecendo, mas se não pagar, não é padecendo, irmãos. Se não pagar, não faz. Se não pagar, não vai. Não se nega nada. Não se deixa do seu próprio eu para servir o reino. Se pagar, eu vou. Se pagar, tem eu aí presente. Ah, mas eu não tenho condições de ir. Paulo não se fez pesado, irmãos. Paulo dava um jeito. Paulo dava um jeito. Hoje não é pesado alguém pagar uma gasolina para alguém ir ministrar em tal lugar, um tanto para ajudar no custo do ir. Agora, se não tiver um bom hotel, se não tiver uma boa hospitalidade, se não tiver café Melita do melhor, safra, se não tiver tudo do bom e do melhor, não se paga um preço pelo verdadeiro evangelho. E ainda queremos dizer que somos cristãos, que somos os verdadeiros apóstolos. Irmãos, vamos ler Bíblia, vem comigo ler Bíblia. Ainda há tempo de um arrependimento. Seja quem for você, ainda dá tempo de nós entrarmos para a verdade da palavra. A irmã está dizendo que então eu não posso tomar um café Melita? Pode, Deus, Ele pode todas as coisas. Não me refiro a isso. Eu me refiro a que tem muita gente que dá crédito a pessoas que vêm lá de fora, que cobram, do que as pessoas que fazem por amor do evangelho. Pagam preço, renunciam à sua própria vida por amor ao santo evangelho, à veracidade da palavra. Mas aí porque não cobra, é o que Paulo estava dizendo. Eu não tenho feito pesado a voz e vocês não dão crédito às minhas palavras. E eu tenho protegido vocês. Eu tenho ensinado vocês como uma esposa a unir-se ao seu esposo. Como a noiva de Cristo a unir-se com Cristo. Para que vocês sejam perfeitos nesta união. E vocês não querem dar crédito. Querem sabe o quê? Os outros que pregam libertinagem, liberalidade, que pregam que o noivo vai aceitar qualquer uma, que não se atavia, que não se cuida, que não zela pelo corpo do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. E ele diz: eu também já passei perigo. Em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Porque se Paulo está dizendo que existe falsos irmãos, existe, irmãos. Existe. E a gente sabe, a gente é prova disso, que existe pessoas que são falsas, que por causa de cadeira levantam calúnias, destroem uma vida, destroem um sentimento, destroem um psicológico, destrói tudo. Porém, só não destrói aquele que está firmado em Jesus Cristo.
aquele que sabe que a sua consciência é pura com o céu, e deixa na mão do Senhor, porque o Senhor justifica. Mas em trabalhos, versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias. Não, irmão, é perigoso se levantar contra alguém que ora, é vigília, orando, olha só, em trabalhos e fadigas, ele trabalhava pelo seu sustento, irmão. Ele trabalhava pelo seu sustento, fazia casas, ele era uma bênção, né, nosso irmão Paulo. E em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo declara aqui que passou por tudo isso para não cobrar nada de ninguém, irmãos, para não ser cobrado, para não ser pesado aos irmãos. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Ele sofria quando acontecia alguma coisa entre os irmãos, como se fosse com eles, irmãos. Chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, alegrar-se com quem se alegra. Olha Paulo dizendo aqui, eu não me inflame com aqueles que se escandalizam. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que fiz respeito à minha fraqueza. Ó Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Irmão, fazer essa confissão é ter a certeza de que o Deus do céu está em todos os lugares, vendo tudo, ouvindo tudo, sabendo de tudo. E ele tem a plena consciência de dizer que o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo sabe que eu não minto, porque eu vos amo de todo o coração. É isso que ele está dizendo. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ele quis dizer, fugitivo sou, por amor de vós. Irmãos, que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa, irmãos. Que mistério essa palavra. Glória a Deus. Capítulo 12, para nossa meditação, leremos amanhã, se Deus assim nos permitir, que diz a visão e a revelação do Senhor a Paulo. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus, medite nesta palavra e amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 12 de 2 Coríntios. Deus abençoe.